E o tutorial de hoje vai ser de como fazer um degradê na zero. Eu começo com o pente 2 baixo, fazendo o movimento em C, subindo o pente 2 baixo até na altura da recessão média. E por que eu vou subir o pente 2 baixo até na altura da recessão média? Porque eu quero preservar um pouco de aresta nesse corte. Então quando chega ali na recessão média, a gente faz o movimento em C e seguindo reto até o final da orelha. Quando passou do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Nesse degradê, a gente vai trabalhar somente com a marcação da zero baixa. Depois que criar a marcação da zero baixa, a gente vai trabalhar os pentes de cima para baixo sem criar nenhuma outra marcação. Então a única marcação que a gente vai criar é a marcação da zero baixa. Depois de passar o pente 2 baixo, a gente vai agora criar a marcação da zero baixa. É bom a gente criar essa marcação, pessoal, passando a máquina, fazendo o movimento em C. Por que fazendo o movimento em C? Porque depois vai ficar mais fácil para a gente remover essa marcação. Então a gente já cria a marcação da zero baixa fazendo o movimento em C. E antes da gente continuar todo o corte, é bom a gente limpar bem ali aquela área que a gente tá passando a zero baixa, para só depois a gente continuar o corte. E é bom também deixar essa marcação o mais alinhado possível. Nesse corte eu não fiz a marcação da zero nos dois lados primeiro, eu fiz somente de um lado para terminar primeiro um lado e depois fazer do outro. Mas caso você queira, também pode fazer a marcação dos dois lados para depois continuar o corte. Agora a gente vai com o pente 1,5 alto, subindo ele até bem próximo de onde a gente passou o pente 2. Ó, eu subo até bem próximo mesmo. Quando chega próximo, a gente faz o movimento em C. Nesse degradê a gente não vai trabalhar com os pentes 1,5, 1 e pente meio na alavanca na baixa, somente na alta e intermediária. A gente só vai trabalhar com a alavanca na baixa, com o pente 2 e com a zero baixa, que foi para criar a marcação. Depois que a gente passar o pente 1,5 alto, a gente vai agora, ó, com o pente 1,5 intermediário. A gente vai subir ele, ó, até bem próximo de onde a gente passou o pente 1,5 alto. Reparem que a distância é bem pouca, pessoal. E é bom a gente também não forçar muito a máquina no cliente. Sempre passar a máquina com a mão bem leve. E sempre que passar do final da orelha, com todos os pentes, a gente vai descendo um pouco a máquina. Deixa aí nos comentários se você gosta de fazer degradê trabalhando de cima para baixo ou de baixo para cima, com marcações ou sem marcações. Deixa aí o seu comentário. E se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, que isso também vai nos ajudar bastante. Agora a gente vai com o pente 1 alto, até próximo do pente 1,5 intermediário. Como eu falei, a gente não vai trabalhar com o pente 1,5, o pente 1 e o pente meio na baixa. Então do pente 1,5 intermediário eu já fui para o pente 1 alto. E a gente vai subindo ele até bem próximo de onde a gente passou o pente 1,5 intermediário. E quando chega próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Depois que a gente passar o pente 1 alto, a gente vai agora com o pente 1 intermediário, também fazendo a mesma coisa. A gente vai subir o pente 1 intermediário até próximo de onde a gente passou o pente 1 alto, e quando chegar bem perto, a gente também vai fazer um movimento em C. E como eu já falei, sempre que passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Reparem que eu já trabalhei do pente 2 baixo e já estamos no pente 1 intermediário e não criamos nenhuma marcação, somente da zero baixa. E agora a gente vai com o pente meio alto, subindo até bem próximo do pente 1 intermediário. E também quando chegar próximo, a gente vai fazer o movimento em C. Reparem que não está ficando nenhuma marcação. A gente tem que prestar bem atenção até onde que a gente tem que subir cada pente, mas também não pode ter medo de subir os pentes, porque se a gente tiver medo de subir os pentes, pode dificultar para a gente conseguir tirar aquela marcação que a gente criou com a zero baixa depois. Reparem que está ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero alta e com a zero intermediária depois, para remover a marcação da zero baixa. Agora a gente vai com o pente meio intermediário, utilizando mais a lateral da máquina, como vocês estão vendo, e a gente vai subir o pente meio intermediário até próximo de onde a gente passou o pente meio alto. Quando chega próximo, a gente também faz o movimento em C. Reparem que a marcação da zero baixa aos poucos já está dando uma suavizada e está ficando um bom espaço ali para a gente conseguir tirar essa marcação da zero baixa. Sempre sem forçar a máquina no cliente, sempre passe a máquina com a mão bem leve, não precisa forçar a máquina. Se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de deixar o like, que isso vai nos ajudar bastante.
E interage aí nos comentários também. Fala se você gosta de fazer degradê trabalhando de cima para baixo ou de baixo para cima. Se você atende mais clientes que pedem degradê na zero ou degradê navalhado. E agora a gente vai trabalhar com a zero. Eu sempre utilizo essa escovinha aí, ó, gosto muito dela. E a gente vai começar com a zero alta, somente com a lateral ali da máquina, ó, um lado da máquina que a gente utiliza, subindo a zero alta até próximo do pente meio intermediário. Quando chega próximo, a gente faz um movimento em C. Reparem que a marcação que a gente fez com a zero baixa, ó, já está bem suave. A gente passando a zero alta. É bom a gente ter bastante cuidado e saber até onde que a gente deve subir ali a zero alta, para evitar de criar alguma marcação e ficar ruim para remover essa marcação depois. Então a gente tem que ter bastante cuidado também até onde que a gente deve subir. Reparem que a marcação da zero baixa, ó, já está bem suave, e agora a gente vai remover de vez essa marcação com a zero intermediária, utilizando mais um lado da máquina ali, ó, e lembrando sempre de esticar bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço para trabalhar. E a gente vai subir a zero intermediária até próximo de onde a gente passou a zero alta, um pouco acima da marcação da zero baixa. E reparem que onde a gente já passou, a marcação da zero baixa já saiu por completo. Se você está iniciando agora, está começando agora a fazer degradê, pratique bastante, porque é com a prática que a gente vai dominando a técnica e conseguindo ter um bom resultado. Deixa aí nos comentários também há quanto tempo que você está na profissão, se é há 3 meses, 6 meses, 1 ano ou mais de 1 ano. Deixa aí nos comentários também e compartilha esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Depois de passar a zero intermediária, eu passei a tesoura de corte ali na parte da aresta somente para tirar um pouco ali do degrau que estava. Passei um pouco da tesoura de corte, depois da tesoura de corte eu passei a tesoura de desbaste para dar um encaixe melhor ali na aresta. E lembrando também de não passar a tesoura de desbaste 2 vezes no mesmo local. Sempre vá passando a tesoura de desbaste subindo o pente, não passe 2 vezes no mesmo local. Reparem como depois da tesoura de desbaste, ó, já deu um encaixe melhor ali na parte da aresta. Aproveitando, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você, ó. Vai lá dar uma conferida que eu também posto muito conteúdo lá. Depois passei o creme ali para fazer o pezinho. Esse cliente gosta do pezinho mais quadrado. É sempre bom a gente perguntar ao cliente se ele prefere o pezinho mais quadrado ou o pezinho mais fino. Depois fiz um mecha-mecha ali para cortar o topo do cabelo do cliente. Depois de cortar o topo, tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!